Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de mais de 50 mil ingressos que já foram vendidos para a partida diante do Sampaio Corrêa nesse próximo domingo. Quero falar com vocês também sobre a renovação de contrato do volante Adriano com o Cruzeiro, o que o jogador disse após essa renovação com a Raposa. Quero falar também com vocês sobre o atacante Allan Kardec. Será que poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro para essa temporada? Lembrando que ele já falou que 4 times procurou ele, serão algumas equipes do Sudeste, então quem sabe o Cruzeiro não pode ser um desses interessados. E também terminar falando sobre o caso envolvendo o Banco Santander. Será que pode ser um dos patrocinadores que vai ser anunciado, né, nessa sexta-feira? Enfim, o que temos de novidades envolvendo esse caso? Quero trazer tudo isso aqui para vocês nesse vídeo, no caso na quinta-feira. Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 500, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para 2 pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar aparecendo na tela final para vocês lá dar uma olhada, tá? Enfim, eu deixei aqui aparecendo na tela os 2 que foram os primeiros a comentar. Lembrando que hoje não vamos ter mais vídeo, esse aqui é o segundo já no dia, e amanhã já voltamos no normal, às 11h15 com vídeo para vocês. Então sempre ali em média, 11h15, 7h45 e às 5h45 e às 7h15. Então deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas antes de começarmos, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, onde eu falei aqui para vocês, dei algumas dicas, né, nessa última quarta-feira com alguns jogos da Libertadores e me dei bem apostando ali na vitória do Palmeiras e também no Santos. Caso você tenha perdido essa chance, né, tem alguns jogos bem interessantes que eu quero aqui passar para vocês, como por exemplo tem hoje pela Sul-Americana e também Libertadores na BR4Bet. Na Libertadores tem, por exemplo, o jogo entre Atlético Mineiro e Independente Del Valle, uma vitória do rival pagando R$1,36, um empate bem interessante, R$5. Tem também a de São Paulo e Jorge Wilstermann, no caso da Bolívia, uma vitória do São Paulo dentro de casa, tá mostrando R$1,11, mas essa cotação está bem maior, tá? Lá na BR4Bet está R$1,50 aproximadamente, dependendo de quando você fizer sua aposta. Tem também aí Grêmio e Criciúma na Série B, uma vitória do Grêmio pagando R$1,50, bem interessante também essa cotação. Eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo da BR4Bet e também aparecendo o QR Code. Lembrando que você vai ter 100% no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$50, vai ter R$100 no caso de saldo, porque vai ter esse bônus só utilizando esse link abaixo na descrição do vídeo, beleza? Bom, quero começar o vídeo de hoje falando assim, justamente sobre o número de ingressos vendido para a partida diante do Sampaio Corrêa, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a última matéria de alguma fonte era no caso do Super Esportes, falando que o Cruzeiro já tinha vendido mais de 50 mil ingressos, e também do Globo Esporte, para essa partida de domingo às 11 horas diante do Sampaio Corrêa, mas esses números atualizados devem estar próximo dos 52, 53 mil ingressos vendidos, maior público já garantido nessa Série B de 2022 do Cruzeiro, tá? E também da competição inteira. Lembrando que nesse ano o Cruzeiro não teve ainda gigantes públicos, muito por conta de que os principais jogos contra o Grêmio no Brasileirão, que o Cruzeiro estava vivendo um baita momento, né, começou assim a liderança, e no caso contra o Remo na classificação, foi no estádio Independência, então a capacidade ali foi de 21, 22 mil torcedores, e o maior público foi na vitória por 5-1 diante o Pouso Alegre no Mineirão. 23.347 torcedores estiveram presentes naquela vitória do Cruzeiro, e também foi importante por conta do faturamento próximo dos R$400 mil de lucro. E nesse jogo desse domingo às 11 horas, a expectativa é de que realmente bata esse recorde de faturamento, muito por conta do público bem parecido, igual foi contra o Brusque na Série B do ano passado, contra o Náutico também na última rodada, um público ali superior a 50 mil, que garante ao Cruzeiro mais do que 750 até 800 mil reais de lucro, que é um valor bem interessante. Grande parte desses ingressos foram vendidos para os sócios torcedores, então mostra que está muito bem engajado. O Cruzeiro que conta hoje com mais do que 53 mil sócios torcedores, então realmente uma fase muito boa. Até mesmo o Cruzeiro comunicou que vai ter alguns programas dentro do Mineirão para incentivar os torcedores que estão assistindo a partida a fazer o plano de sócio torcedor. E você vai nessa partida, interessante também por ser domingo 11 horas, já vi que tem muita gente aí se reunindo, né, em algumas caravanas para ir do interior para Belo Horizonte assistir essa partida, e vamos aí contar com uma vitória do Cruzeiro, né,
que vai ajudar demais a manter dentro do G4, quem sabe até mesmo fazer uma diferença em relação ao segundo colocado e o Cruzeiro se manter na liderança, que sem dúvida vai ser importante demais para a sequência da temporada, esse apoio gigantesco, né, da torcida do Cruzeiro. Mas o assunto que eu quero falar com vocês nesse vídeo é sobre o Adriano, que assim, renovou o contrato dele com o Cruzeiro. Eu só falei bem rápido sobre o Adriano no vídeo de ontem e queria falar um tópico assim sobre o volante, que renovou esse contrato até dezembro de 2024, lembrando que o atual vínculo ia só até dezembro desse ano, então na minha opinião o Cruzeiro ainda demorou demais para renovar com um volante, que tem apenas 22 anos de idade, está no Cruzeiro desde 2018, quando chegou vindo do Resende, lá do Rio de Janeiro, e foi uma baita contratação. Eu particularmente gosto muito do Adriano desde 2018, né? 2019, ali naquela Copa São Paulo, já gostava bastante dele, aquela dupla entre Adriano, Jadson Silva, tinha também ali no caso o Maurício, o Caio Rosa, eu gostava bastante daquele time, e o Adriano aí renovando, ele inclusive publicou nas suas redes sociais, muito feliz em renovar com o Cruzeiro, e publicou agradecendo a oportunidade de defender a camisa da Raposa, e assim, eu acho realmente um baita jogador, o Cruzeiro protegido também de algum interesse de algum time do exterior, por exemplo. Acho que o Adriano hoje vale no mínimo uns 7 milhões, 8 milhões de reais, é um jogador que eu acho muito bom mesmo, 22 anos de idade. Nesse ano, por conta de ter várias opções para esse setor de volantes, ele não tem sido o titular absoluto, mas o Paulo Pezzolano gosta bastante do jogador, tem até aqui 16 jogos na atual temporada, um gol marcado, a expectativa é de que ele seja praticamente um reserva imediato nessa posição, entrando na grande parte ali dos jogos. Ano passado ele fez 43 partidas, um gol marcado e uma assistência, temporada de altas e baixas. Em 2020 também começou como titular, acabou perdendo espaço, foi no total 25 partidas e uma assistência, revelada aí na base do Resende e pelo Cruzeiro antes de chegar ao profissional. Já havia feito, no caso, pela equipe sub-20 em 2019, 21 partidas com 4 gols marcados. E você gostou dessa renovação até dezembro de 2024 com o Adriano? Acha que o jogador tem potencial para ser o titular do Cruzeiro? Enfim, deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito do Banco Santander, e que nessa última quarta-feira alguns torcedores me perguntaram se poderia ser, no caso, um dos patrocinadores que vai ser anunciado, né, um patrocinador amanhã, na sexta-feira. O Ronaldo prometeu, no caso, o anúncio da camisa do Cruzeiro, a camisa branca, que já foi vazada, algumas fotos, e também de um patrocínio que ainda não sabemos onde que vai ser, se vai ser na camisa do Cruzeiro, se vai ser em algumas placas em jogos, enfim, né, aquelas placas que fica atrás na entrevista coletiva. Alguns dos nomes que foram especulados eu já trouxe aqui no canal, como por exemplo a Arezzo, que o Cruzeiro vinha conversando com o dono deles, o Alexandre Birman, que é cruzeirense, né? Mas assim, não, eu acho que não deve ser, porque o Nicola já tinha informado há quase um mês que as partes acabou meio que, no caso, não conversando muito, não teve um avanço nas tratativas. E outra especulação foi do Banco Santander, porque ele tem uma excelente relação com o Ronaldo, que é o embaixador do banco lá na Espanha, e também já patrocinou a equipe do Real Valladolid lá do Ronaldo. Então justamente tem uma proximidade muito boa, principalmente por ele ser um dos embaixadores do Banco Santander na Espanha e também no Brasil. Então isso é um feito bem interessante. Não ficaria surpreso se o Ronaldo pegasse essas outras marcas que já tinha parceria com ele no passado, quando ele jogava, e tentar trazer para os seus clubes, até porque, querendo ou não, traz uma mídia gigantesca justamente pelo Ronaldo ser o dono do Cruzeiro. Mas particularmente eu acredito que não, tá? Eu tenho certeza que o patrocínio que vai ser anunciado na sexta, eu acho que nós nunca vamos nem ter ideia antes de ser anunciado, porque deve estar realmente escondido as 7 chaves, então pode ser qualquer um, mas eu diria que não seria o Banco Santander, porque eles nunca patrocinaram nenhum time no futebol brasileiro, tá? Pelo menos recente ali eu dei várias olhadas, pesquisei bastante, não tinha nenhum patrocinador em camisa e tudo mais. É um banco que tem uma base bem forte. O único banco estrangeiro que deu certo aqui no Brasil, né, se você for analisar, nenhum outro bancão aí gigante em toda esquina, o único que deu certo vindo do exterior é o Santander, mas eu duvido bastante que isso aconteça. E igual eu falei para vocês, não sabemos em qual propriedade vai ser anunciado esse novo patrocínio. O Cruzeiro tem contrato só até julho com a Cotton, que foi anunciado em julho do ano passado, com vínculo até julho de 2022, então quem sabe o Cruzeiro assinando mais um patrocínio para essa parte aqui superior, né, do patrocínio Master, e logo acima aqui vai ficar disponível já em julho desse ano, e pode ser uma receita importante chegando ainda para essa atual temporada. E você tem alguma ideia de quem pode ser esse novo patrocinador do Cruzeiro, que lembrando, vai ser anunciado
nessa sexta-feira. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Allan Kardec, que está livre no mercado, e será que poderia ser uma boa opção para a Raposa, pensando na sequência dessa temporada? Enfim, um jogador que deu uma entrevista que foi repercutida por vários portais, falando justamente sobre o seu momento lá na China, que estava vivendo uma excelente fase, mas acabou deixando o futebol chinês porque tinha quase 4, 5 meses que ele não recebia. Então era um descaso bem grande com o jogador e pediu a rescisão de contrato. Enfim, nessa entrevista o Allan Kardec ressaltou vários pontos, e uma das partes interessantes que eu queria falar aqui com vocês é que ele falou que existe 4 times interessados em seu futebol, que no caso são da região sul do país e também do sudeste, que são as possibilidades atuais e no caso mais viáveis para ele, no caso, defender. Foram 4 propostas bem quentes que ele já recebeu. Então praticamente ali tem vários times, sudeste ele falando, por exemplo, pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e no sul também tem vários times que eu vejo que poderia estar interessado nele, no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Paraná, Santa Catarina. Então não ficaria surpreso, realmente um jogador que deve ter muitas propostas e vive uma excelente fase. Ele não é tão jovem mais, né, já está com seus 33 anos de idade, e é um jogador que eu particularmente gostaria de ver no Cruzeiro, tá? Você deve lembrar dele ali no São Paulo, no Palmeiras, pensar, não, esse cara aí era ruim demais. Mas realmente é um cara que tem uns números excelentes. E o Cruzeiro que assim, hoje tem o Edu e no caso algumas opções para centroavante, porém nenhum centroavante fixo, né? Você vê ali o Rafa Silva joga de centroavante, jogou contra o Náutico nessa posição, mas pode fazer, ele joga mais ali, eu vejo como um ponta, tá? Prefiro o Rafael jogando mais como um ponta do que centralizado. Tem o Luvanor que jogou bastante jogos como titular na ponta. Aí o Luvanor eu já não sei, eu preferia ele mais central, porém tem jogado ele e o Edu. Eu vejo que assim, o Cruzeiro realmente com poucas opções de um centroavante fixo ali mesmo. Tem só o Edu, e quando ele machuca ou está ali, no caso, sendo poupado, o Cruzeiro pena bastante. E só trazendo o número dele aqui para vocês. Pelo Shenzhen FC, em 2021, 19 partidas, 12 gols e 3 assistências. Em 2020 ele jogou pouco, foi o último ano que ele jogou pouco, né? No caso, apenas 15 jogos com 8 gols marcados e 4 assistências. 2019, 27 partidas, 14 gols e 2 assistências. 2018, 28 jogos, 16 gols. Lá no futebol chinês tem essa média de 26, 30 partidas por temporada, então é um número bem menor. É um jogador que sempre teve essa média de quase meio gol por jogo. A última passagem dele no futebol brasileiro foi em 2016, pelo São Paulo, no início do ano, 35 jogos, 4 gols marcados. O último ano dele de destaque foi pelo São Paulo também, em 2015, 25 partidas e 11 gols. E você, o que acha a respeito do jogador? Se ele tivesse um salário ali um pouco mais baixo, eu não acho que ele deve voltar para ganhar menos do que 300 mil, aí eu já não acho que compensaria, mas se fosse de uns 150, 180 mil, eu acho que poderia ser uma boa opção sim para o Cruzeiro. Lembrando que ele está sem time, né, rescindiu o seu contrato e no caso os times brasileiros vão poder registrar o jogador a partir do dia 18 de julho. E você, o que acha do Allan Kardec? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma aqui é onde o Guilherme Arana, essa treta envolvendo ele e o Cruzeiro, o que aconteceu, para dar uma olhada nesse vídeo. E também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, jogador, um lateral direito livre no mercado que poderia ser uma boa opção aí para a Raposa. Falo também sobre renovações de contrato do Daniel Júnior, quanto que o Cruzeiro precisa pagar para comprar o volante Mitkov. Enfim, tá tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes e o link da BR4Bet aqui na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!